Estamos começando a segunda edição do Cuca com Salame, o podcast que trata de assuntos sérios, mas traz algum humor embutido. Na mesa hoje, este que vos fala, Luciano Trevisan, e o nosso tradicional, e sempre, hoje sem o blazer indefectível dele, né? Érico Pérez de Oliveira. Eu tô negociando alguns patrocínios, assim, de vestuário, sabe? Então, tô fazendo umas testagens aqui. Isso. E o nosso convidado de hoje, Dr. Valdir Espada Júnior. Médico, infectologista. Bonito. Começou igual a... Professor do curso de medicina da UniOeste, Campus de Francisco Beltrão. Mas eu já começo te contando, Valdir, por que você foi convidado. Quando a gente analisava aí, motivos para te convidar, né, ou se seria já o melhor momento de te convidar, então pesou muito o caso da amizade, né, de você fazer parte dessa amizade que acabou gerando o nome do Cuca com Salame. Mas olha o argumento final do Érico. É que ele é bonito, né? Falei de você. Então, você não está aqui só pelos seus conhecimentos, só pelas pesquisas, só pela sua experiência como médico e professor. Mas você também é um objeto de decoração. Tem toda uma questão de beleza aí também, que veio depois, né? De velho, porque na época aí... Né? Não, eu já tô sentindo que tá rumando pro mesmo rumo do Trago e Prosa. Que foi exatamente sobre isso que começava a se desenvolver as coisas e isso me incomodava, porque não tinha nada de... Nota-se que o Valdir também é italiano, né? Sim, olha, já conseguiu bater, verdade. Já conseguiu bater no microfone. Fala com a mão, né? Conseguiu começar batendo no microfone. Se falam que 50% dos problemas de italiano vem por causa da entonação de voz que você fala normalmente, né? Gritando, né? Sim. E aí, mas ao saber desse critério dele para escolher você, Valdir, eu fiquei me perguntando qual dos Valdires ele gosta mais, né? Se aquela tua versão envergada, se a versão pós-faculdade que chegou em Beltrão toda bombadinha, lembra que ele voltou ele já chegou fortão, né? Voltou sim, ele não lembra. Não. Ou se é essa versão atual, com esse cabelo e barba, 50 tons de cinza, né? Não, eu prefiro essa versão Christian Grey aí, eu acho que é a melhor. Condiz mais com o meu nome, né? Valdir, exatamente. Valdir não é o nome de uma pessoa jovem, né? O nome a gente vai voltar nesse assunto. Que já demonstra uma certa experiência de vida, né, Valdir? Né? Não, já tem todo uma... Eu acho muito interessante isso porque, assim, né, eu nunca passei por isso, né? Eu me chamando Érico, assim, essa coisa de já nascer um senhor, acho que é uma coisa muito eu não sei como é que é isso, né? Tu ser uma criança chamada Érico, não sei. Super comum. Uma criança chamada Valdir. Super comum. É único, né? Mas esse vai ser um dos nossos assuntos daqui a pouco. E o começo desse podcast é sempre assim, Valdir. A gente é sempre mal educado. A gente deixa sempre o convidado de castigo, ele só se apresenta. Constrange o convidado. Constrange, já vem com alguma história constrangedora. Já entendi. E daí só eu e o Érico falamos. Tá bom. A pessoa fica ali na geladeira, quietinha, enquanto a gente fala algumas abóboras por aí. Né? É isso aí. Vamos começar esse então? Esse é o meu momento de ficar quieto. Desculpa, eu interrompi vocês. Não, você pode interromper. Não, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. Tá bom. Mas, de fato... Farei minhas inserções. Isso, faça suas inserções, serão bem-vindas. E a gente começa, Érico, valorizando aí, relembrando a estreia do podcast, né, do episódio 1, que nos surpreendeu. Ficamos muito surpresos com a receptividade. Né? Aconteceu muito no decorrer dessa semana das pessoas me pararem na rua para falar do podcast. E eu achei isso muito legal, porque nós não esperávamos uma reação tão boa assim, né? A nossa expectativa, ela não era tão alta, mas claro, ela existia. Mas nós nos surpreendemos muito, né? A gente imaginava que com o andar da carruagem, né, a coisa ia se tornar mais popular. Mas já no primeiro episódio as pessoas deram um feedback muito bom pra gente. E mesmo no ponto que a gente até ficou em dúvida no começo, que era o nome, né? Cuca com Salame. Que, vamos ser sinceros, a gente fica pensando no começo, será que vale a pena um nome assim, né? Tem tanto nome que aparentemente é mais bonito. Mas curiosamente, foi um dos pontos mais elogiados. As pessoas, nossa, que nome criativo, nossa, perceberam que tem a ver, que traduz a cultura da região, né? Que é uma região colonizada por italianos, por alemães. Então, a começar pelo nome, a gente já recebeu elogios, né? Algumas sugestões também do que melhorar, mas a maior parte dos feedbacks muito positivos. Então, a gente já ficou muito animado e já motivou a gente a dar sequência realmente. Isso. E trouxe uma visão, assim, a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha percebido antes de fazer o primeiro episódio. Inclusive que ele é uma espécie de
de mecanismo para unir as pessoas. Né? Muitas pessoas com as quais a gente não falava há muito tempo nos chamaram para elogiar ou para dar Isso foi muito bom. alguma dica. E a gente sentiu que teve essa aprovação e que reuniu pessoas em torno do podcast. Isso é muito motivador. Todas as ideias que a gente tem, sempre tem esse fundo. A gente não faz nada assim, eu quero isso para mim. Né? É só para nós dois, mas é para mostrar a gente. Sim. Não, exatamente. Isso essa receptividade, ela foi muito legal. E toda essa parte da gente poder sentar, pensar nos próximos convidados, estabelecer o que seria legal de contribuir, de trazer, assim, reflexões para a sociedade mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente quer muito poder trazer para as pessoas mais informação, mas também de uma maneira bem humorada, que a gente possa dar um pouco de risada. E aproveitando a deixa, então, inscrevam-se no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda lá, né? Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Já. Não, vamos lá, vamos fazer esse canal crescer, né? Exatamente. Quem puder ajudar, colabore conosco. Exatamente. Patrocínio. E vamos falar sobre os nossos... Olha aí, ó. Olha aí! Não, desse jeito... Não. Desse jeito estamos dispensáveis já. Né? Fica só o Valdir. Ele é bonito, segundo o Érico. Segundo o Érico. Segundo o Érico, né? Tirar a minha responsabilidade. Né? Eu não fiz esse comentário. E eu também não acho nada disso. Pô, sou eu? Então... Fiquei sozinho aqui. Mas enfim, já estamos estreando 2 patrocinadores, né? Que é a Iraci, cafeteria e confeitaria. Sim. E também a Inovata, né? Inovata Ambientes. Então já começamos bem. Não, segundo episódio com 2 patrocinadores, eu acho que tá ótimo. Inclusive com uma cuquinha e um salame aqui. Pô, né? Inclusive estamos com cuca aqui, patrocinada pela família Ruaro, da Iraci. Exatamente. Cafeteria, né? E daqui a pouquinho, se bater a fome, a gente vai atacar a cuca da Iraci. Né? A gente tá só dando uma olhada aqui. Né? Se bater a fome, eu achei que já dava aí pra nós. Fica à vontade, fica à vontade. Daqui a pouco eu já pego essa faca, já vamos começar. Boa. Fica no comando da faca, então. Beleza, puxa pra cá aqui. Você não é cirurgião, não, né? Não. Então vocês vão ver algumas imperfeições no corte aqui desse salame. Boa. E agora? Agora acho que nós passamos, então, pro nosso convidado aqui, né? Com a nossa pergunta inicial né? Vai lá, Érico. Valdir, a gente quer saber se tu tá faceiro. Tô muito faceiro, né? Principalmente por rever 2 grandes amigos aqui, né? Inclusive que deu nome ao podcast aqui, né? Já foi comentado no primeiro episódio, mas realmente foi naquele dia lá em que a gente se reuniu, né? Um sábado à tarde, para passar o tempo, para se reunir apenas, né? Só para ficar lá conversando e dando risada. Exatamente. E aí, então, teve essa... Precisava matar a fome dos colegas aqui, então o que a gente tinha era salame, né? Então, toda casa de um bom beltronense, de um bom sudestino, sempre tem uma perna de salame lá secando. É norma, é regra. É norma, né? É regra. E aí também teve coca, né? Coca com salame. Então poderia também ser chamado coca com salame. Mas cuca com salame é melhor. Eu acho que sim. A cuca condiz mais. É porque eu não gosto de cuca, então... tem um pé atrás com a cuca. Mas é porque ele ainda não experimentou a mistura cuca com salame. Né? Eu não sou muito fã do agridoce. Mas enfim, um dia estou aberto. Está aberto a novas experiências. Novas experiências. Exatamente. Mas eu achei muito legal, antes tu estava comentando ali, Luciano, de como... que tem tudo a ver com essa questão da amizade, de quando vocês voltaram a conversar recentemente. Né? Eu ia relembrar isso, inclusive, né? Então, mas relembrando, voltando lá, há 20 anos atrás, a coisa do salame era muito do Valdir. O Valdir, além de ter trazido o salame pro lanche, ele chamava a gente de salame, né? A gente, você, né? Era só eu que era você salame? Que era salame. Mas eu me atribuía, te chamava de salame também, né? Também. Então era mais nós dois essa parte até. Mas assim, eu acho que salame era até um apelido tradicional aqui na cidade, porque eu tinha um outro amigo que também chamava os amigos dele de salame. Acho que todo mundo tem aqui na região. Só que, veja, eu e o Valdir ficamos uns 20 anos sem nos falar. A última vez que eu falei com o Valdir, ele estava na fase ainda luta para passar no vestibular. E aí ele passou no vestibular, foi embora. Que ano você foi embora, Valdir? Foi 99? Por aí, 98, 99, que eu fui para Curitiba estudando. Mas é que tá, em 2000 a gente ainda fez meio ano de cursinho, né? Que tu voltou, voltei, aí depois tu foi de novo. Mas eu acho que nesse período de 2000 deve ter sido por 2000, então. Vamos imaginar que a última vez que a gente conversou foi no ano 2000. Então estamos em 2022. Sim. 21 anos, mais ou menos, que a gente não conversava. Tá. E ano passado, acho que foi por um motivo... um motivo lá
Eu precisava falar com o Valdir, mas eu não tinha nem o contato dele. Chamei o Érico, com quem eu tinha mais contato, pedi o contato do Valdir e mandei uma mensagem para ele por WhatsApp, né? Todo cheio de dedos. Oi, aqui é Luciano do Jornal de Beltrão. Eu até estranhei o jeito que tu chegou a falar comigo. Eu falei, preciso disso e daquilo. Será que você pode me ajudar? E a resposta do Valdir: oi, Salame. Tem que quebrar o clima, né? Não, isso foi muito ilustrativo. Eu sinceramente fiquei muito feliz. Porque a gente viu assim, que o Valdir continuava a mesma pessoa. Sim, ele cresceu como profissional, foi um dos profissionais assim, que teve um grande papel aí nesse período de pandemia. E a gente sabe que muitas vezes, não só na medicina, mas muitas profissões fazem as pessoas mudarem, criarem uma arrogância. E quando o Valdir me respondeu, e aí, Salame? Oi, Salame? Eu disse, não, o Valdir é o mesmo cara. Não mudou nada. Isso é fantástico. Né? Isso é muito bom. Eu acho que assim, a profissão te leva também a ser bastante sério, entendeu? A ter um certo comportamento, né? Porque você precisa demonstrar, né? Demonstrar uma certa idoneidade, respeitabilidade. E às vezes as pessoas acabam confundindo essa parte, né? Então, porque você está sempre sério, sempre, né? Enfim, você acaba passando essa ideia. Sim. Mas não é, no fundo você acaba sendo a mesma pessoa, né? Você tenta não mudar e... Claro que a gente acaba mudando algumas coisas, se a gente pegar como é que a gente era há 20 anos atrás e o que a gente é hoje, a gente evolui, né? Os pensamentos mudam, né? Então o pensamento que eu tinha 20 anos atrás muitas coisas mudaram, muitas coisas, claro que a essência da pessoa ainda continua, né? Mas muitas coisas que eu tinha de pensamento antigamente, hoje eu penso totalmente o contrário. Sim. Mas essa essência, ela permanece, né? Essa coisa mais leve, mais divertida, essa coisa de... Quando alguém me fala assim, não, porque o Valdir, ele é muito sério, eu dou risada, porque, né? Ou quando alguém fala que eu sou muito sério também, porque, né? Eu acho que teve um comentário assim, teve um comentário assim de, nossa, como é bom, em relação ao primeiro episódio, ver o Érico ali dando risada, não sei o quê, porque, né? Teve isso também, e porque parece que, nossa, então tu é ali o médico, psicólogo, enfim, parece que é aquele cara engessado. É que vocês trabalham em ambientes que exigem seriedade. Isso. Se a pessoa chegar lá e encontrar você muito engraçado, não é bom. Talvez não confie. Né? É difícil você chegar naquele equilíbrio. Uma certa postura de um profissional de saúde. Exatamente. Então você não pode, por exemplo, tá sempre como é que eu posso dar um exemplo? Em festas, por exemplo, né? Sempre demonstrar esse tipo de papel, né? Não, acaba não caindo muito bem, né? Será que, já que você falou em festa, a gente lembra da festa que foi comentada aqui no início da conversa ali fora? Claro. A gente dá para contar faz parte da vida, né? Dá para contar toda a história? Não, então o Érico conta, né? Já que ele é o personagem principal dessa história. A gente tá no Amit, né? A gente tá no Amit, que fica na estrutura onde funcionava a antiga malharia Kenusa, né? Um estabelecimento muito tradicional aqui de Francisco Beltrão. E essas duas pessoas que me acompanham aqui vieram numa festa numa residência aqui ao lado. Uma festa de 14 anos, né? E só que alguns anos atrás? Pouca coisa atrás. Mas que dá uma vergonha de lembrar dessas coisas, né? Mas enfim, fomos chamados, né? Não sei exatamente como, mas fomos chamados por uma festa de 14 anos, né? E vale a pena a gente pontuar aí que a gente não era dos mais populares, né? Não fazia questão desse protagonismo, né? Não, nós andávamos pelas sombras, assim, o protagonismo zero, assim, né? E eu e o Valdir éramos colegas aí no colégio, né? E fomos chamados. E aí, bom, tudo bem, vamos, né? Se eu não me engano, a festa era para começar às 8 e pontualmente eu estava lá às 8. Claro, 8 horas. 8 horas, né? Com toda aquela experiência gigantesca em festas que eu tinha, assim, né? Cheguei às 8. E aí a mãe da aniversariante abriu a porta e achou estranho que eu já estava ali. A aniversariante também, acho que estava se arrumando ainda, assim. Eu entrei, sentei e fiquei esperando. Que horas o Valdir chega, né? O Valdir já tinha mais experiência, chegou depois. E não existia celular para você mandar uma mensagem? Não tinha o celular, já tô aqui. Não tinha isso. Olha a curiosidade. A pessoa mais tímida ainda é a primeira a chegar, né? Mas olha só. É inexperiência. Por inexperiência. Daí a gente ficou imaginando ali, dramatizando antes, né? Qual foi a reação da dona da festa, né? Do tipo, comentando com a mãe. Onde eu vou colocar esse cara? Ele veio mesmo. O que ele tá fazendo aqui, né? Convidei por educação. Era só educação, ele levou a sério o convite. Será que o outro vem também?
O outro da dupla de esquisitos. E foi isso, né? Aí no fim das contas ficamos ali. Até dançamos, né, Valdir? Meu Deus do céu. Ai, que vergonha, a gente fez de cara. tudo pra tentar se enturmar, né? Nunca deu certo. Não, mas falando sério, eu acho que conheci vocês nessa fase, mais ou menos nessa fase, e eu fico feliz de ver a evolução de vocês dois, né? Não, isso é sério, né? Porque assim, o trabalho do Érico é muito respeitado, né? Eu ironizo às vezes os textos cheios de metáforas dele, mas eu sei que são textos muito bons. E o teu trabalho também ganhou uma grande notabilidade, né, Valdir? Uhum. Então são duas pessoas respeitadas hoje e que eu acho que são, de certa maneira, exemplo para quem está vivendo essa fase, porque a gente tem lá 17 anos, depois a gente volta nesse assunto, e parece que a vida está toda definida ali. Né? Que você tem que estar pronto e você não está. Mas as pessoas evoluem, aquela fase não é definitiva. Não, claro que não. Uma fase de Isso medos é bem mesmo, importante. de inseguranças, de estranhezas, né? Uma fase difícil da vida, né? Bem difícil. É uma fase muito complexa e realmente eu tendo muitas pessoas nessa faixa etária e é difícil mesmo e é muito interessante para mim neste momento estar ali, já tendo passado por isso, da forma como eu passei, contribuindo de alguma forma para essas pessoas, né? Porque a gente, nessa fase, a gente acha que já tem conhecimento sobre tudo, né? Na verdade não conhece nada, né? Não sabe nada. Não conhece nada. Então, com certeza, aquilo que você pensa naquela época vai ser transformado, né? O meio vai te transformar, né? Exatamente. Bom, se a gente puder fazer um resumo, então, assim, fique tranquilo o esquisito de hoje. Você pode ser a referência de amanhã. Exatamente. Há uma luz. Confia. Tem esperança. Confia que vem. E agora? Agora acho que tem uma próxima pergunta aí pro nosso entrevistado. Vocês sabiam, inclusive, quando vocês falaram do tafaceiro, né? Tafaceiro, eu comecei a pensar, será que faceiro, porque a gente tá sempre no meio que a gente não pensa, mas faceiro, será que faz parte só da nossa linguagem do Sudoeste aqui, dessa região, ou é uma linguagem mais ampla, mais o Brasil inteiro usa? Eu peguei e joguei no Google, no dicionário, para ver o que significa faceiro. Faceiro significa garboso, empetecado, sabe? Mas no significado mais popular é o de feliz mesmo. E aí, né? mais popular, tá no dicionário, inclusive, tem os dois. Eu também fiz isso. Tivemos o Ah, mesmo comportamento, olha porque só. eu pensei a mesma coisa Olha que só. você. O Érico começou com o tafaceiro, bom, deixa eu ver se isso aqui realmente existe. Você é quase um vocabulário, um dialeto. Alguém lá de cima, lá da região norte, nordeste, acaba escutando isso aqui e vai dizer, faceiro, o que é faceiro? Pois é. Mas realmente existe, sim. E é uma pergunta boa. Diferente. Provoca reflexão. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, então, é de praxe aí do nosso podcast, que é a seguinte: como que tu te descreve, Valdir? Como que tu te apresenta? Quem é o Valdir? Conta para nós. Essa pergunta é difícil, né? Porque é muito mais fácil você falar sobre o outro do que falar sobre você mesmo. Exatamente. É muito difícil essa parte. Mas formalmente vocês já me apresentaram ali, né? Então eu sou médico infectologista, né? Estou em Beltrão já desde 2012, quando eu retornei, né? A minha formação foi feita em Curitiba, então pela PUC, né? Fiz medicina por lá. E depois eu fiz especialização em infectologia pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, em Florianópolis, né? Mas acho que a pergunta não é relacionada à apresentação. Mas isso também é interessante, isso é legal, porque legal. a gente também não sabe. As pessoas que te conhecem não sabem exatamente onde que você formou, onde que você estudou, né? Então vale a pena. Tá, mas acredito que a pergunta seja para como eu me vejo. Quem talvez, é o Valdir? Né? Quem como é o eu me Valdir? vejo. O Valdir que está aqui com os amigos. Quem é ele? Eu acho que, como eu já falei, eu sou uma pessoa que nunca procurou o protagonismo das coisas. Não é o meu perfil, né? Ser protagonista de tudo, aquela pessoa que gosta de aparecer, né? Eu acredito que o Érico também vai nesse perfil. Acho que os três. Né? O Luciano também, né? Esse perfil. Então a gente tem esse perfil de não aparecer, não gostar de aparecer. Claro que em alguns determinados momentos você acaba tendo que ter esse protagonismo, mas não procurar o protagonismo da coisa, né? E eu acho que eu sou uma pessoa também que tem muita perseverança naquilo que quer, né? Eu vejo isso pelo fato de que eu sempre quis, por exemplo, medicina. E quando eu me formei, não existia aquele boom de faculdades e tudo mais, né? Existiam poucas faculdades ainda naquela época. E aí tu tinha que tentar 2, 3 anos para passar uma média, né? Nessa parte. E eu tive vários motivos, vários pensamentos para trocar de curso, né? Vou tentar uma coisa mais fácil, eu vou encaminhar logo minha vida, né? Mas eu não quis isso. Eu fiquei indo naquela, fiquei tentando, até que eu consegui passar, né? E
ao longo da minha vida também, eu sempre gosto de... Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e eu tento conseguir aquilo que eu quero, né? Então, a perseverança e o não protagonismo, acho que acaba me definindo bem como eu sou. Vardir ao seu dispor. E eu quero adicionar algo importante em relação ao Valdir, de como o Valdir se tornou um grande pai, né? Eu acho que essa é uma parte muito legal da gente acrescentar aí, porque o Valdir, ele com o tempo foi se transformando aí num grande marido e um grande pai também. Eu tenho muito orgulho, né, de ser aí o padrinho do filho do Valdir, né, do Antônio, e de poder ver ele, né, a gente falando sobre essa questão de protagonismo, mas esse protagonismo paterno, né, onde o Valdir se sai muito bem. Eu queria destacar isso também em relação ao Valdir. Eu até vou fazer então, aproveitando o teu gancho, Érico, uma pergunta assim, que não é normalmente prevista assim. Mas você teve alguma referência além do seu pai para você ser pai? Digamos assim, você observava alguém e pensava, puxa, esse cara aqui, eu gosto do jeito que ele trata o filho dele, da forma como ele demonstra carinho ou firmeza. Você lembra de alguém? Cara, eu lembro... Tem uma frase do Paulo Leminski que fala assim, repara naquilo que eu não digo. Entendeu? E isso também você pode transpor para as ações. Então a gente vê muita ação de pais, né, durante o dia a dia, que fazem uma coisa que você fala assim, mas isso aqui não tá errado, né? A forma que é tratado, ou mesmo que é educado uma criança. Então eu acho que eu reparo muito nessa parte de como não fazer. Né? Eu acho que se você é uma boa pessoa, e a gente todo mundo acho que tem a sua essência, é bom por essência, né? Você acaba tentando resgatar essa tua essência, né? E você faz aquilo que você gostaria que fizesse contigo, né? Como você gostaria de ser criado, como você gostaria, o que você quer passar de valor pro teu filho, né? E eu acho que isso acaba tendo muito. Mas claro, a figura paterna, os nossos pais, a gente também se baseia muito, né? Como eles são, né? Então, muito do que eu sou hoje é graças aos meus pais. Então, e eu quero que meu filho tenha essa ideia minha, então, né? Então, a questão daquilo que não pode ser feito, né? E é muito difícil você criar filho, né? Vocês dois sabem, né? Parece simples, mas não é, porque tu tem que ter a medida certa entre você dizer não e ser permissivo, né? É muito difícil esse equilíbrio, porque se você fala muito não para o teu filho, você vai se tornar alguém autoritário, né? E se você é muito permissivo também, você também tem o ônus da coisa, né? Vocês sabem muito bem, vocês também achar o equilíbrio entre o amor e a firmeza, né? Exatamente, né? Exatamente isso. Mas assim, eu até gosto de contar assim, eu não imaginava que ia ser pai, eu não tinha isso como plano, mas quando aconteceu, eu estava convivendo com um colega que já era pai. Então o modelo dele de pai, ele fazia umas coisas ao contrário do que você diz, do que não fazer. Eu via um cara que me parecia um excelente pai. E eu achava isso muito interessante. Então ele atendia o telefone, que o filho dele ligava, a gente trabalhava perto. O filho dele ligava para ele no meio do trabalho assim, para pedir alguma coisa, se podia fazer ou não. E ele atendia com o maior carinho, assim, né? Tipo, oi, querido, tudo bem? Não sei o quê. E eu achava aquele bonito, eu até estranhava, porque eu não via muitos pais agirem assim. Sim. Eu estou falando do Roberto, né? Que é o pai do Vitor, e tem uma filha também. Mas assim, o modo como... Eu nem pensava em ser pai naquele momento. Mas enfim, logo depois eu fui pai. E eu ficava pensando aí, quando surgiu a gravidez, se eu ia conseguir ser um pai como aquele que estava ali, que eu via como um bom exemplo. Isso é bom, né? Porque você tem o teu objetivo, né? Que é ser um pai daquela forma, e você tenta, da melhor forma possível, chegar nesse ponto, né? Sim. Mas aí eu me surpreendi. Quando eu fui pai, eu digo que eu sou muito pai. Então, o meu filho, se ele me liga, o Roberto chamava o filho dele de oi, querido, tudo bem? Eu já achava bonito. Quando o meu filho me liga, eu chamo de oi, amadão, tudo bem? Então eu consegui, né? Eu tinha medo de não ser assim, não conseguir demonstrar carinho. E acho que eu sou meio o oposto disso. Ótimo. Né? A questão paterna, ela tem esse diferencial, né? Que é assim, enquanto durante a gravidez a mulher ela já consegue estabelecer toda essa conexão com o bebê, né? Nós conseguimos num momento depois, né? Quando o bebê já está ali, que a gente faz uma virada de chave, que é muito legal no sentido de como tu
tu passa a amar de uma forma extremamente incondicional, assim. Um amor que você nunca imaginou que você poderia ter por um outro ser humano, entendeu? Isso. Aquela coisa de que você... existem vários exemplos que você daria a vida pelo teu filho. Parece aquela coisa meio clichê. Mas é verdade. Mas é verdade. Se você tivesse que fazer uma escolha, você escolheria a do teu filho. Com certeza. Isso. Paternidade, inclusive, vai ser um assunto muito frequente aqui. A gente acha que até é incomum, as pessoas não discutem tanto paternidade, né? É mais comum a gente ver maternidade sendo debatida. Sim. Mas eu até fiquei feliz que a gente entrou nesse gancho sem estar preparado, sem nada, mas é um assunto que eu acho que vai ser muito presente aqui. E é legal assim, por exemplo, depois que eu fui pai, acredito que vocês também, né? Você vê um filme triste com criança, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Toca muito essa parte. Sim, toca muito. Eu vejo assim, antes de você ter filho, você não entende a emoção das outras pessoas que têm filho. Hoje, quando um amigo tem um filho, ou tem um problema com o filho, ou alguém... Você sabe que nasceu o filho do fulano, você vive junto, eu vivo junto. Nasceu o filho do meu primo, quando eu fiquei sabendo, assim, que acho que eu conversei com ele, ele me mandou foto, tava eu chorando. Você passa a viver as emoções dos outros pais, né? Você entende aquela emoção, o que é tudo aquilo. Lembra daquele jingle, não basta ser pai, tem que participar? Não ser ausente, né? Isso é um bom conselho. Não, exatamente. Acho que pros pais é o conselho principal, assim, né? De que seja presente. Tu precisa estar na vida do teu filho. O teu filho te vê como exemplo. Sim, né? O pai é sempre o herói. O pai é o exemplo. O pai é o herói. Então, e ele está olhando para as atitudes do pai, não porque o pai está falando. Palavras, claro, exatamente. Você vê que isso reflete na criança, né? Na criação da criança. O Érico, como psicólogo, sabe muito bem disso, né? Sim. E uma coisa que eu lembrei com relação, continuando nesse assunto, foi... O primeiro desenho do Antônio, do meu filho, que ele fez de uma representação de pessoa, foi o papai, sabe? Tá lá na geladeira grudado, vai ficar para sempre aquilo lá. E a primeira palavra também, né? A primeira palavra acho que foi vovô. Ele chamava de Gangan. Não, no meu caso eu nem sabia, mas um dia eu vi um diário lá da mãe do Davi, meu filho, e ela tinha anotado que a primeira palavra foi papai. É demais, né? É muito lindo isso. Não, é legal demais. E acho que falando em paternidade, a gente pode puxar uma outra pergunta legal aí, que é a seguinte. O Valdir possui o mesmo nome do pai. Né? Tu é um júnior, né, Valdir? Da época do júnior ainda, né? Que se dava o nome de júnior. Se dava o nome de júnior para essa passagem de legado aí, né? E não somente o legado do nome, mas da medicina, né? Porque o teu pai também é médico. Um dos médicos aí, mais antigos e respeitados da cidade. Como é que é essa parte aí, Valdir, de carregar esse nome e também se tu tem alguma história engraçada aí sobre possíveis confusões em relação a... Então, começando agora pela parte final da pergunta, eu lembro principalmente de quando eu retornei, né? Eu retornei como médico ainda com cara de piá, né? Sem barba, né? Sem barba, 50%. E depois eu entendi que deixando crescer a barba eu parecia mais velho, né? Era mais respeitado. Ajudava. Mas então, porque o meu pai também, ele fazia exatamente as mesmas coisas que eu faço agora com relação ao atendimento. Então ele fazia programa de DST AIDS, né? Mesmo como clínico ele fazia essa parte, porque não existia nenhum infecto na região. E depois que eu vim pra cá, ele saiu, ficou só clinicando e eu passei no concurso da prefeitura e acabei assumindo exatamente o cargo dele, né? E as pessoas vinham para consultar com o Dr. Valdir, né? Com uma expectativa. Com o Valdir original, né? O Valdir pai. Original. E aí quando elas chegavam assim, viam lá um piazão, né? Sem barba, né? Imagina. Daquele jeito, né? De recém-formado. Recém-formado não, mas ainda... Mas nós tínhamos muita cara de mais novos, né? A gente tinha muita cara de guri quando começamos a trabalhar, exatamente. Né? E aí a pessoa vinha pro consultório assim, eu chamava fulano de tal. Ela se levantava, vinha, mas ela vinha querendo dar um passo para trás, sabe? Querendo voltar, sabe? Tipo... Mas era uma consulta com o Dr. Valdir. Eu falei, pois eu sou o Valdir, né? Eu sou o filho. Daí a pessoa vinha desconfiada, assim, né? Ia sentando, querendo se levantar para ir embora. Procurar... Não confiando. Exatamente. Mas depois, pelo menos assim, o feedback que a gente tinha dos pacientes é que mantinha mais ou menos a mesma forma de consulta, né? Sim. E aí foi que, até hoje eu tendo pacientes que eram da época dele, que eles ainda perguntam, e teu pai, como é que tá? Teu pai tá bem? Fala que eu mandei um abraço, entendeu? Então ficou esse legado bacana, né? Sim. Mas então, e com relação ao nome, é aquele desafio, né? Érico.
É os dois, vale a gente lembrar. Mas Luciano também, né? Luciano não é nome de criança, na verdade, assim como o Alexandre, eu acho, sabe? Não sei Luciano, não, eu não sei. Você não acha? Luciano não tem muita jovialidade, não, né? Vocês não acham? Eu sempre achei isso. Tem nomes assim, tipo Alexandre. Eu não conheço nenhum senhor chamado Alexandre. Mas aliás, vamos relembrar que temos aqui nos auxiliando hoje é o acadêmico do som? É o acadêmico do som. Por que acadêmico do som? Porque ele faz acadêmico de medicina e está aqui ajudando hoje a cuidar dos bastidores do Cuca Consalame. Polivalente, do som, do vídeo, do café. Do café. A gente já descobriu que o Alexandre que está aqui é um cara muito prestativo e esse deve ser um critério que deve ajudar muito ele na profissão dele. Sim, a gente vê que com certeza ele vai ter um belo futuro pela frente, né? Porque a gente vê que é uma pessoa boa, né? A gente vê que é uma pessoa solícita, uma pessoa simples, né? Então, a gente vê assim que tá aí, então. Falou o professor do curso de medicina. E eu sou professor dele. Pois é, mas vocês dois enfrentaram o mesmo problema. Vamos chamar assim, a mesma situação de ter um nome que não é comum para criança nem para jovem, né? Por exemplo, quando eu conheci o Valdir, sendo bem sincero, eu achava estranho olhar para ele, que tinha uma cara de menino, mas a gente tinha 17 anos provavelmente, e ser chamado de Valdir. Hoje ele até já comporta esse nome, né? Hoje já tá mais Valdir, hoje né? já tá mais Valdir, né? Mas você vê que é um nome que precisa de experiência, né? E o teu, você sofreu com isso também, Érico? De se chamar Érico? Uma das partes mais complicadas do Érico é porque ninguém me chamava de Érico, né? Eu fui a vida inteira Érico, né? Então tem minha mãe, inclusive, né? Minha mãe, até hoje ela não consegue chamar o Érico de Érico, chama de Érico. E o Érico? O teu pelo menos é mais fácil, não tem erro, né? Mas e além disso, de fato, essa questão assim de tu ter um nome que... Eu gosto muito do meu nome, né? Acho que eu aprendi a gostar do nome com o tempo. Eu acho que a gente aprende a gostar, porque eu também gosto. Hoje eu gosto do meu nome. Não, pois é. Mas quando criança era aquela coisa, né? Porque tu tinha ali, sei lá, tinha um monte de Rafael, Thiago, não sei o que, eram os nomes mais comuns ou mais condizentes com a idade das crianças, assim. E eu não, né? Eu tava ali com o nome de um escritor do Rio Grande do Sul, assim, né? Um senhor, um Érico, né? E é engraçado que a gente acabou se encontrando aí, virando grandes amigos, assim, os que tinham os dois nomes mais... Exatamente. Imagine você um nenê... Deixa eu ver o Nenê Valdir. Nenê Valdir. Olha o Nenê Valdir. Valdir é nome de quarto zagueiro, não é nome do Nenê. Exatamente, né? Então, assim, é um nome que... não condiz, né? Não, fica estranho soar como... É um nome que exige vivência. A gente conquista esse nome, né? Conquista, é verdade. E hoje em dia, assim, quem é que vai dar o nome de Valdir para uma criança, né? Pois você não quis colocar o nome do seu filho de Valdir Neto. Hoje a minha esposa fala que eu deveria ter colocado. Eu falo assim, só pode estar brincando, né? Só pode estar brincando comigo. Tudo que a gente sofreu com esse nome... Eu falei, como? Você Valdir Neto? Valdir terceiro? Eu falei, ela fala assim, não, Valdir Neto. Eu falei, legal, né? Pelo menos... ela acha bonito, né? Esse nome. Mas o teu nome tem o lado prático, né? Valdir é fácil de lembrar, é fácil de falar, né? Tem nomes que não são tão práticos assim. Então tem esse ponto positivo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é fácil de falar. Agora, qualquer lugar que tu vai fora do Brasil, assim, ninguém consegue falar teu nome, né? Tem essa grande dificuldade. Mas aqui no Brasil, sim, é tranquilão, né? Então... Mas eles sempre me chamavam de Júnior, ou de Valdir, ou de espada, né? Então, ou seja... Nosso Ace of Spades, né? Mas isso de tu ter um nome que foge um pouco... Na escolha do nome do meu filho, eu e minha esposa, a Gabi, a gente estava nisso, né? Porque o meu sobrenome, ele é muito comum, Oliveira, né? Então, tu precisa de um nome que dê essa levantada, assim. Então... De todos que nós pensamos, aí veio o Ulisses. Um baita nome, né? Um baita nome. É um nome muito forte. E aí, essa semana nós estávamos conversando com uma babá, para iniciar lá, ajudar a cuidar do Ulisses. E quando ela perguntou qual é o nome dele, né? Eu falei, Ulisses. E ela respondeu, nossa, vocês têm uns nomes complicados, né? Incomum, né? Eu no meu, eu quis simplificar no nome do meu filho, né? Era um nome que não era... Tava até comum, tem muito Davi por aí. Mas eu gosto muito desse nome, acho muito sonoro, e eu sou cristão, Bíblia, e Davi é um personagem muito forte na Bíblia. E eu achava que era um nome muito fácil de falar também, de lembrar, né? Então ele é um nome que tá bastante batido até, mas eu acho que cada criança tem a sua personalidade, né? Não tem problema de ser um nome comum. Mas é que aí que tá, né? Acho que o Trevisan
é um sobrenome muito forte. Assim como Espada também é um sobrenome muito forte. Né? Ele dá uma sonoridade legal. Dá, né? Davi. É Davi Wilnes Trevisan. Ele pode optar depois. Exato. Se ele vai ser Davi Wilnes ou Davi Trevisan. Mas é legal você dar um nome quando você tem um objetivo, né? Meu nome Valdir não apareceu por acaso, né? Não foi, tem cara de Valdir, vou dar o nome de Nenê Valdir. Não. Quando minha mãe estava gestante, meu pai estava enfrentando um câncer, né? E aí ele tinha uma grande chance de não... Puxa. Né? De não sair dessa. E aí, como homenagem ao meu pai, eles escolheram dar meu nome de Valdir. Então, sim. Sabendo disso faz todo sentido. Sim. Sabendo disso faz todo sentido. Mas segundo minha mãe, ela falou que o meu nome poderia ser chamado Marcelo se não fosse Valdir. Eu prefiro Valdir ainda, viu? A escolha é sua. Mas é até Valdir. O Marcelo Valdir. Não, eu acho que é melhor. Acho que é melhor. Apesar que se eu tivesse que... Sabe que olha, lembrando agora, eu ia fazer uma pergunta que acabei nem discutindo com o Érico, que era o seguinte, né? Se você não se chamasse Valdir, você é Érico, que nome você daria? Eu acho que você tem cara de Marcelo. Sério, eu tinha pensado isso. Verdade. Eu ia dizer, pra mim você se chamaria Marcelo. Não, mas me chame de Valdir. Não, enfim, né? Em teoria apenas. Já que a gente falou aí no nome, você está, digamos assim, dando continuidade ao legado do seu pai, né? De certa maneira. E profissionalmente, desde que eu te conheci, Valdir, lá 20 anos atrás, você já batalhava para ser um médico. Então você já tinha isso muito definido na tua vida. Mas o que você imagina que se você não fosse médico, em qual outra área você acha que se daria bem? Eu sempre me vi como médico, né? Nunca tive uma segunda opção, né? Todas as minhas faculdades que eu tentei foi para esse lado. É difícil te falar assim. Claro que eu cheguei a pensar algumas coisas aleatórias na época do vestibular, né? Que é complicado também você tomar uma decisão naquela época, com 16, 17 anos, né? Você tem que escolher aquilo que tu quer para a vida inteira, porque... Sim, pro resto da vida. Pro resto da vida tu vai ser aquilo ali, né? Ou então... Não é, mas escolher uma coisa e depois ter que mudar de ideia é uma grande perda de tempo, né? Exatamente, né? Mas eu pensei no caso em fazer engenharia de pesca, por exemplo. Não sei porquê. Olha só. Né? Não sei porquê. Porque eu gostava de pescar e achava que o troço tinha toda a relação com isso. Mas não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Mas se eu fosse hoje fazer alguma coisa, seria alguma coisa que me desse alguma mobilidade com relação a viagens. Entendeu? Que eu pudesse trabalhar viajando, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Que eu pudesse, nesse momento eu estou em tal lugar, vou trabalhar daqui, consigo ter... Não preciso ter um vínculo físico. Sendo da área da saúde, esse vínculo sempre existe, né? Tu vai ter que ter uma base e não tem como tu ser itinerante, né? Exatamente, né? Então não tem como você... Mesma coisa a parte da psicologia. Como é que você vai... Até existe essa possibilidade de você ter remoto hoje, né? A consulta remota, mas não é a mesma coisa. Né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Mas assim, eu estou bem satisfeito com a minha profissão, com aquilo que eu escolhi. Então eu estou bem tranquilo. Dificilmente hoje eu pensaria em outra coisa. E tu, Luciano? Se não fosse eu nunca me perguntei isso. Né? É fácil perguntar para os outros. É bonito ficar perguntando para os outros. Nunca me perguntei. Mas o que eu sei é assim, eu não tenho facilidade para matemática, por exemplo. Então essas áreas de eu até consigo me virar. Das exatas. Mas eu não tenho prazer pelas exatas. Assim, eu não consigo. Para mim exige um esforço muito grande. Eu tenho dificuldade com burocracia. Então eu sei aquilo que eu não sou, que eu não seria. Inclusive o meu primeiro emprego foi auxiliar de contabilidade. Durou 1 mês e 15 dias. E é tão ruim quando você está fazendo uma coisa que você não gosta. É difícil. Pois é, justamente. Você não me demitiram com 1 mês e 15 dias com toda a razão. E aí você ficou aliviado no final das contas. Na época e preocupado. Não necessariamente, fiquei preocupado. Fiquei bem preocupado. Precisava do dinheiro. Mas enfim. Que não era aquilo que você gostaria, né? Não, mas eu nem sabia exatamente o que eu gostaria, né? Pra ver como a gente é quando tá nessa fase dos 17 anos. Eu acho que até você já tinha um norte, eu não tinha um norte muito claro. Eu desenhava, achava que que o meu futuro estaria ligado a isso, né? Então eu já tinha alguma coisa a ver com comunicação, de certa maneira. Sim. Mas eu não tinha um plano B, não. O Érico tentou arquitetura, né? Quando pensou em fazer arquitetura. Eu pensei, né? Na época eu estava muito entre... Mas era muito por causa dos pais daí. Era aquela criatividade transbordando, assim, né? Entre pai e a mãe, né? Arquitetura ou psicologia, Uma coisa que o Érico sempre foi muito criativo.
né? Foi uma pessoa sempre foi ele muito já criativa. foi criativo, então? Não, já foi, Peraí. Os dois são criativos, né? Tanto pelo Trago e Prosa, né? Então, que sempre foi muito engraçado, sempre foi muito Não, tanto bacana. é que, assim, a gente tava aqui tentando ser sério ali fora pra dar uma roteirizada no negócio. A primeira coisa que ele falou, eu já dei risada. Então ele é criativo, sim. Mas quando a gente ia no colégio, o Érico sempre foi bastante criativo, né? Ele tinha lá uns fanzines, época do fanzine. umas cartolinas com os desenhos e tal, né? Coisa. Não lembrava disso. Eu lembro que ele teve vários fanzines, eu acho, no Beltrão, né? Os meus não ficavam tão populares assim, né? Mas tinha, né? Eu acho que quem tinha fanzine a Mirella? Eu acho que ela chegou a fazer. tinha. Chegou a ter. Eu acho que sim. Acho que tinha. O Bigorna, lembrei, é o Bigorna. Bigorna. Eu tive um exemplar do Bigorna, que era Mirella, Mães e convidados. Caramba. Olha só. Que bom. Não, mas essa parte aí É engraçado como são essas coisas, né? Porque, olha só, quando, na época de decidir o curso, não teve muita coisa nesse sentido dos meus pais, assim, olha, tem isso, tem aquilo, enfim, não tinha os recursos de internet de hoje, então era meio que vai no teu feeling, né? Tinha o Almanac Abril, que tinha uma lista de profissões que tu dava uma lida, enfim. Mas, enfim, felizmente eu acabei acertando na psicologia, né? Deu certo. Mas logo depois que eu me formei, a minha mãe largou, assim, minha mãe que era psicóloga também, né? Ela largou assim, nossa, tu se formando em psicologia, né? Sempre achei que tu iria pra publicidade, porque tu é muito criativo, né? E aí eu falei assim, que bonito, né? Só me fala agora que eu tô formado, né? Já ter me dado essa opção. Né? Mas enfim, que bom aí que tá tudo certo na psicologia também. São duas pessoas muito criativas, né? E tanto é que tiveram a criatividade e a coragem de fazer esse podcast. Você vê que para nós é até anormal, porque a gente não é de se expor, né? Isso aqui exige uma exposição. Né? Exatamente. E que até então... Acho que estamos até surpresos com a nossa coragem, vamos chamar assim. A gente sempre foi meio bastidor, eu acho, né? Apesar de aparecer, mas não o protagonismo, né? Mas como o Valdir falou, o protagonismo ele vem meio que por uma necessidade, né? Por exemplo, acho que é uma necessidade os textos da coluna do jornal, é isso. Vamos lá. É que existem aquelas pessoas que procuram o protagonismo, entendeu? Exatamente. E aí às vezes não fica um troço legal. Exageram. Exatamente. Tu consegue perceber quando a pessoa é assim ou que simplesmente ela chegou a esse ponto em que ela ficou protagonista. Sim. Né? Essa diferença é muito interessante. É bem isso aí mesmo. Exatamente. Muito bem. Nós abrimos aí chamamos alguns convidados aí para fazer algumas perguntas, né? Verdade. A gente quer, a proposta do Cuca com Salame não é uma coisa restrita a mim e ao Érico, né? Então a gente quer realmente a comunidade participando. E nesse sentido a gente chamou algumas pessoas que até haviam dado algum feedback sobre o primeiro episódio do Cuca com Salame a fazer perguntas para o Valdir. Então tem pelo menos 3 pessoas, eu acho, da área de saúde. E mais a Flaviana, que foi a madrinha aqui, que é a madrinha do nosso Cuca com Salame. Mas a gente começa para você com uma pergunta do Dr. Diogo Sokawa, que é aqui também o idealizador dos estúdios Fosforila, né? Exatamente. E que é colega do Valdir como professor no curso de medicina, além de ser um ortopedista muito conhecido, muito respeitado aqui na região também. Então eu vou ler a pergunta do Dr. Diogo para ti, Valdir. Olhando de fora, da perspectiva de professor, o curso de medicina da UniOeste Francisco Beltrão está formando bons profissionais? Sim, eu acho que sim. A gente vê que já temos turmas formadas agora, né? E grandes colegas, né? Então, de alunos, de discentes acabam se tornando colegas. Então, a gente vê que existem pessoas que estão muito bem encaminhadas na vida. Né? Então, pessoas que estão fazendo residência de neurologia, residência de pediatria, residência de clínica médica, residência de cirurgia. Né? Então, eu acho que está se formando grandes profissionais, sim. E, claro que todo curso, tudo, né? Não só um curso de medicina, mas tudo que aquilo que é inicial tem as suas dificuldades. Né? Dificuldades de professores, dificuldades da própria aceitação dos colegas, do curso, né, que existe. A medicina tem essa parte de ser medicina mais tradicional, ser mais fechada, né? Sim. E a dificuldade com relação a se conseguir estágios, dificuldades de conseguir livros, por exemplo. Então,
é bastante complexo você fazer um curso novo. Eu tô como professor desde a primeira turma da faculdade, né? Então... Que ano, Valdir? Era do primeiro ano, eu acabo dando aula para o terceiro ano, né? Mas em que ano você começou? Foi 2016, eu não lembro direito, alguma coisa assim. Mas eu não comecei como concursado, né? Até porque não existia, eu comecei como colaborador, né? Me convidaram, não tinha ninguém para fazer. Nunca me imaginei dando aula, né? Nunca me imaginei. Ao contrário do meu irmão, por exemplo, que sempre gostava dessa parte da pesquisa, essa parte acadêmica da coisa, né? Eu me imaginava voltando para a região e trabalhando, né? E a docência te exige uma comunicação, você entender as dificuldades dos próprios alunos, né? Porque você era aluno naquela época, né? Há um tempo atrás. E de repente você se vê como professor, né? Você se vê ali na frente, né? E é bem difícil isso, foi bem difícil no começo, né? Então a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas eu acho que o curso está no caminho certo, né? Claro que sempre existem algumas dificuldades, algumas arestas que precisam ser aparadas, mas eu vejo como os profissionais estão saindo, né? E pelo que eu vejo, os colegas estão saindo bem, tá? Claro que a faculdade ela vai te ensinar até certo ponto. Muito da tua prática, muito da tua experiência vem durante o trabalho mesmo, a parte profissional da coisa. Quando tu te lança mesmo. Quando tu te lança mesmo é que tu vai ver as dificuldades que você tem. Né? Você sai cru, não adianta, você sempre sai cru, você sai com a parte teórica da coisa, um pouco da parte prática, né? Que os últimos anos são mais voltados para a prática, mas é aquela coisa, você está trabalhando ali, você está ali como acadêmico do final do curso, mas você ainda não tem a responsabilidade Você de não carimbar responde por tudo. Exatamente, você não responde, né? Então você já tem que começar a pensar que você que está em poucos meses ali, você não vai ser médico depois da tua formatura, você está ficando médico, você está sendo médico, está se formando médico, né? E tem que lembrar também que não ficar apenas na parte técnica da coisa, né? Você precisa ter um carisma, entender a dificuldade da pessoa, o lado humano da coisa. Saber escutar o paciente, né? Saber escutar o paciente. É difícil? É muito difícil, né? Porque pro paciente, aquele vai ser o evento, por exemplo, da semana, do mês, né? Vou consultar naquele momento. Sim. E você, como médico, não, você está atendendo, sei lá, 10º paciente do dia ali, você já está entendendo, né? Para você se torna algo mecânico. Para ele é um momento único e para você é um momento que já se repetiu várias vezes no mesmo dia. Exatamente. Essa parte é muito difícil de você conseguir conciliar. E são coisas que é ali na base da experiência, né, Valdir? Tu tá sentado na frente do paciente, aprendendo isso que é o de escutar, se colocar no lugar, ver essa elasticidade, ela só cresce na prática, né? A faculdade te dá um lampejo, né? Te dá ali um... Exatamente, né? Porque tua visão também vai mudar a partir do momento que você se lança profissional. Isso. Né? Exatamente, então, exatamente. Enquanto você está ali, você não tem tanta responsabilidade. Depois você tem a responsabilidade. Depois você vai vendo, né? Sim. Vai vendo o que você está falhando, o que você pode melhorar, o que você pode mudar, né? É difícil porque também você tem o número para atender de pacientes. Sim. E aí você tem que atender. E acaba, às vezes, sobrecarregando e você acaba deixando um pouco de lado essa parte humana da coisa. Então é bem difícil isso. Que é justamente o que as pessoas mais valorizam, né? A maior parte das reclamações que a gente vê, às vezes, são comentários assim, a pessoa não está analisando necessariamente a capacidade técnica do médico. Ela, às vezes, se ressente, sente falta de um contato mais próximo, mais humano, né? Então é uma coisa muito importante. Eu acho que até um recado para o Alexandre que está aqui, né? Que ele se aprimore, busque sempre isso, sempre a parte humana, né? Tem até uma piadinha que é famosa, que eu não lembro agora, mas é de um paralítico que encontra Jesus, né? Mas Jesus vê que enfim, está num consultório médico, eu não lembro direito da sequência da piada, talvez vocês conheçam, sabe essa? Não. Enfim, Jesus vê muitos problemas na humanidade e aí desce, né? Vou lá atender as pessoas. E aí recebe um paraplégico, né? Paralítico. E recebe lá e pergunta, qual é o seu problema, meu filho? E o cara diz, não consigo andar. Ah, não, tranquilo, levanta-te e anda. O cara levanta, anda,
sai do consultório, chega lá fora e pergunta, e aí, como é que foi? Como é que foi o atendimento? Igual os outros médicos, nem colocou a mão na gente. É complicado, é difícil. Não importa, você veja, às vezes o resultado, isso é uma piada, mas é muito ilustrativo. Às vezes a pessoa não está considerando o resultado, mas ela está considerando o atendimento humano, isso é muito comum. Sim, isso é comum, isso é verdade. É comum demais. Isso porque, assim, você também se coloca no papel, um dia assim, a gente sempre vai ser paciente também, né? Sim, sim. E acho muito importante você se colocar no papel da pessoa. Fazer aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Né? Mas, claro, a gente sempre acha... na teoria sempre é tudo muito fácil, né? Mas na prática, quando você vê ali, que você vê que é difícil. Como eu falei, às vezes você tem lá 15 pacientes para você atender, a fila tem que andar. E nem sempre você consegue Você está sob pressão também. Está sob pressão, né? Então é a tua rotina, né? Exatamente. E por falar por estar em pressão, sob pressão, a gente vai para uma pergunta agora que foi feita pela Cíntia Ramos, né? Que é diretora-geral do Hospital Regional, uma pessoa também muito respeitada aqui. E ela faz uma pergunta aqui que eu também vou ler, repetir a pergunta da Cíntia, para o doutor Valdir. Doutor Valdir Júnior, em entrevista ao Jornal de Beltrão do dia 18 de março de 2021, o senhor defendeu outra posição ao tratamento precoce contra a Covid-19. Esse, inclusive, era o título dessa matéria publicada, né, pelo Jornal de Beltrão. Eu acho que era Valdir Espada Júnior defende outra posição. Mas eu vou dar o contexto disso, depois eu faço a pergunta dela. É que no dia anterior a essa matéria ter sido publicada com o Valdir, um grupo de médicos beltronenses publicou um manifesto se dizendo favorável ao tratamento precoce ao Covid-19. Né? E o Jornal de Beltrão procurou alguns médicos especialistas, então, no tema, e o único que concordou em falar, em assumir essa posição, em dar uma opinião contrária ao tratamento precoce, foi o Valdir. Isso teve um peso muito grande para ele também na época. Sim. Mas ele assumiu, ele não fugiu desse encargo. E a pergunta da Cíntia é: qual o seu pensamento atualmente sobre esse assunto, decorrido já a emergência nacional? O senhor ainda permanece com a mesma linha de conduta ou há alguma revisão no seu pronunciamento? Realmente essa fase aí foi bastante complicada, né? Foi bastante complicada porque estava todo mundo inflamado com relação a isso, né? Então, você se posicionar a favor, né, ou contra esse tema, o tratamento precoce, invariavelmente as pessoas iriam te adorar ou te odiar, né? Mas assim, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso, né? Até porque é um tema da minha especialidade, né? O Covid é uma doença infecto-contagiosa, então faz parte da minha rotina. E aquela coisa, eu lembro muito bem do início da pandemia, não se conhecia absolutamente nada, né? Era uma doença... uma doença nova, né? Apesar do vírus já existir, né? Então ele teve uma mutação viral ali que acabou se tornando algo novo pra gente, mas a gente foi aprendendo muito com relação ao próprio vírus e a própria condução da pandemia, porque nunca aconteceu isso na vida. Tivemos aquela pandemia de 2009, mas nem próximo do que a gente viveu agora, né? E aí surgiu esse desespero para conseguir uma medicação que... Uma solução. Uma solução, né? Todo mundo quer uma solução mágica para aquilo. Inicialmente se viu que se foram testadas várias drogas, várias medicações, e o que não funcionava era sendo descartado, e o que poderia ter algum benefício quanto a isso, acabava então se lançando mão daquilo com uma tentativa mesmo, não se tinha o que fazer. E aí teve essa história do tratamento precoce, né? O grande problema do tratamento precoce foi que se politizou muito a coisa, tudo, se misturou. Né? Tudo durante a pandemia foi politizado, né? Para um lado ou para o outro. Então, se você era a favor do tratamento precoce, você estava de um lado. Se você fosse contra, automaticamente você estava do outro lado. Se esqueceu a ciência da coisa, né? Se esqueceu a medicina baseada em evidências, que a gente sempre fala no curso, né? Medicina baseada em evidências, onde você precisa ter uma evidência, trabalhos bem produzidos para você prescrever, para você acabar seguindo essa linha. Só que a pandemia é aquela coisa, você precisava de uma solução milagrosa para aquele momento, né? Então foi lançado mão do tratamento precoce. E o tratamento precoce, só para eu explicar rapidamente aqui, se baseava em várias medicações, né? Um monte de medicações, onde algumas medicações acabavam funcionando in vitro, que a gente chama.
funcionando no laboratório, na pesquisa. Só que quando você tentava reproduzir isso na prática, né, lançar para o paciente, você não via benefício algum. Né? Por que acontecia um benefício no laboratório e na pessoa você não via benefício? São vários motivos, mas o principal deles, que no caso foi a ivermectina, o X da questão ali, naquele trabalho que foi utilizado a ivermectina, foi utilizado a ivermectina numa dosagem cavalar, extremamente alta no laboratório. Né? Seria impossível você chegar naquela dosagem que que utilizou para tratar o Covid no laboratório, tivesse algum benefício no ser humano. Porque é uma dosagem que tu precisaria em torno de 400, 500 comprimidos de ivermectina numa dosagem só, para chegar na mesma dosagem que foi utilizada no laboratório. Ou seja, era impossível de se chegar. Né? A ivermectina já foi utilizada para tratar dengue, já foi utilizada para tratar HIV e mesma coisa. Teve bons resultados no laboratório, mas não se reproduzia na prática. Tá? Então, depois, é claro, agora a gente tem vários outros trabalhos em que mostram que realmente não tem benefício algum o tratamento precoce. E não estou politizando, não é? Já passou essa fase aí, né? Não tem nada sobre A ou B, né? Eu acho que é só o tempo que iria acabar mostrando os benefícios ou não benefício desse tratamento precoce. Mas eu acho que o grande X da questão foi a vacina, né? Então, depois da vacina, realmente as coisas mudaram. Sim. Hoje a gente vive numa tranquilidade, né, que a gente nunca teve durante esse processo da pandemia. Mas acho que vale a pena para a gente entender como é que foi, né, aprender com os erros, aprender com os acertos também, né, porque não vai ser a última pandemia que o ser humano vai enfrentar, né? Sim. Então, foi um período bastante complicado, porque aquela coisa, todo mundo tinha uma opinião, né? Todo mundo tinha uma opinião, funciona ou não funciona. Só que nem sempre essa opinião era baseada em artigos, em bons artigos. Né? Então, foi difícil, mas sobrevivemos. Eu acho que as pessoas estavam todas com muito medo também, por isso se buscava uma solução muito milagrosa, né? Basta lembrar como que a gente passou a ter informações sobre a pandemia. Eu acho que vocês vão lembrar que as primeiras imagens que a gente tinha de pandemia eram aquelas imagens que até hoje eu não sei se eram verdadeiras ou não, talvez o Valdir saiba, que eram chineses caindo na rua. A pandemia foi divulgada no mundo com aquelas imagens que eram assustadoras. A pessoa está no trem e de repente, desmaia ou morreu ali, a gente não sabia. Né? Então isso criou um medo muito grande, porque as pessoas achavam que era daquela maneira. Não que a forma como ela aconteceu tenha sido muito mais leve, porque muita gente morreu também. Né? Mas a primeira informação que veio sobre pandemia era um negócio de cinema quase. Né? Parecia aquelas cenas que você via só no cinema, em filmes de ficção científica. Né? Eu lembro muito bem quando efetivamente teve um lockdown aqui na nossa região, né? As ruas pareciam domingo, assim, que não tinha ninguém na rua. Todos os dias parecia domingo. Eu acabei não vivenciando essa parte do fica em casa porque eu estava trabalhando, então eu não tive essa experiência eu também trabalhei, de fazer home office e tudo mais, né? Mas você saía para ir trabalhar, não tinha uma alma viva na rua. Né? Justamente por isso que você falou, Luciano, pelo medo. Né? A gente não sabia como é que era uma coisa nova, não sabia qual que era a evolução disso, como é que se contaminava, quanto tempo o vírus ia sobreviver, por exemplo, numa caixa de papelão do entregador de pizza, por exemplo, né? Então, a gente foi aprendendo, foi aprendendo muito. Né? Hoje até, olhando para o passado, hoje a gente poderia até considerar que as medidas foram exageradas naquele momento. A cidade teve barreiras nas entradas da cidade. Mas enfim, acho que foi feito aquilo que estava ao alcance, né? Ninguém sabia o que era exatamente a pandemia. Né? Depois você viu que você poderia ter uma certa normalidade da vida, né? Desde que você tivesse os cuidados. O que também é difícil de acontecer, porque é difícil de você convencer o ser humano a fazer alguma coisa. A pandemia mostrou isso. É muito difícil, né? Use máscara. Bem no auge da pandemia lá, morrendo muita gente no hospital, né? Até hoje tem gente que fala assim, eu não acredito na pandemia, aquilo não aconteceu. Pacientes, né? E aí você ia no mercado, por exemplo, tava lá o pessoal sem máscara, né? Simplesmente por não, sei lá, né? Não acreditar na coisa. Só que você vivendo ali, até a Cíntia, que fez a pergunta, sofreu bastante, né? Porque como gestora também,
teve um monte de questões ali que ela teve que resolver, ela ficava o dia inteiro no telefone, mas foi um momento bastante complicado, né? Eu imagino que as pessoas de fora, assim, o cidadão comum, ele não imagina a pressão que havia sobre os profissionais de saúde nesse momento, né? Nossa. Então, também é compreensível que houvessem essas, vamos chamar assim, essa divergência de pensamentos, porque todo mundo queria achar uma solução. Todo mundo queria resolver aquela situação que se apresentava, e era uma situação gravíssima, né? Agora, quem estava dentro de um hospital todos os dias, vendo gente morrer, vendo gente sendo entubada, puxa, o peso sobre essas pessoas é muito grande. E não é só o peso de ter que solucionar a questão, mas lidar com a politização. Exatamente. Né? Porque não era só temos que resolver uma pandemia, era ainda ter que ficar resolvendo essa outra coisa a mais da politização, que atrapalhou muito o processo. Atrapalhou muito, né? Então, acho que a grande dificuldade da pandemia foi justamente isso que você falou. Porque, como eu falei antes, ou você estava de um lado ou você estava do outro. Né? Se você apoiava o tratamento precoce, você era um bolsonarista. Né? Se você era contra o tratamento precoce, você era um petista, você era uma pessoa de esquerda. Não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha... E, meu Deus, foi complicadíssimo. Né? Então, até a gente estava comentando aqui antes de começar o programa que naquela época que saiu aquela matéria do Jornal de Beltrão, eu não tinha Facebook. Né? Graças a Deus eu não tinha Facebook. Porque a reação das pessoas me contavam depois, né, que aquela matéria ou era me xingando ou era me amando, né? Você é dono de... Porque esse aí é dono de funerária, sabe? Umas coisas desse tipo assim, sabe? Só que graças a Deus eu não tinha, então não vi essa pressão. Não acompanhou essa parte, que só bom. Me contavam e graças a Deus não tenho mágoa nenhuma com relação a isso. E Hoje em dia, o pessoal que fez o manifesto ali, né, é a opinião de cada um. Eu sempre defendi isso. Inclusive, no jornal eu falava, é verdade. Existe se o médico acredita naquilo e se a família quer aquilo, beleza, se prescreve. Entendeu? Eu acho que tem esse livre arbítrio de você prescrever. Você está vendo uma pandemia, você não sabe o que é. Mas eu sempre fui tranquilo com relação a isso, em defender que nunca funcionou para mim. Eu nunca tratei um paciente com essas medicações, né? Eu reli essa matéria aí, Valdir, e você deixa muito claro lá que era, digamos assim, obviamente você estava dando informações com base em estudos, e você trazia ali, independente da minha opinião a respeito, eu não estou aqui para te questionar, né? Até porque eu não tenho dados, mas você trazia argumentos muito fortes, muito estatísticos até, né? Eu até lembro a questão da ivermectina lá, a dose que estava anotada lá, você disse que precisaria de 900 comprimidos por dia. Então era um absurdo. Né? Então você veio com argumentos muito fortes e que fizeram todo sentido, eu acho que ajudaram naquele momento. Né? Mas enfim, era um momento muito conturbado. Felizmente a gente já passou por isso. Eu vou até aproveitar uma outra pergunta da Cíntia, aquela pergunta aqui, essa é mais rapidinho, acho até que você já respondeu em partes. Se a gente chegou daquele quadro de pandemia e hoje não temos ninguém internado nas UTIs, né? Por conta de Covid. Se você acredita que isso é por conta somente da vacina ou se há mais algum fator envolvido? Só terminando ali essa questão da matéria, só para complementar, eu lembro que, você viu como estava polarizado e politizado a coisa, foi que as pessoas ligavam no meu consultório para me agradecer da matéria. Isso nunca tinha acontecido em outras matérias que eu tinha participado, né? E tinha pessoas que consultavam comigo depois de 8 meses, assim, falavam, eu lembro da tua matéria, não sei o que, então chamou muita atenção, era uma coisa muito... E nunca foi objetivo, como eu falei, não era um protagonismo, era simplesmente mostrar um outro ponto de vista. Você foi procurado, você não se candidatou. Não, eu sempre falei, olha, não fui eu que procurei o jornal para falar meu ponto de vista. Eu sempre deixei claro o meu ponto de vista, né? E aí o jornal me procurou e como eu sempre tive segurança naquilo que eu estava falando, falei, beleza, vamos conversar sobre isso, né? Existe um lado, vamos mostrar o outro lado também. E as pessoas acabam fazendo, então, o seu próprio julgamento. Mas com relação à segunda pergunta da Cíntia, eu acho que a gente está no que está hoje por conta da vacina. Realmente eu acho que é isso, né? A gente teve uma grande campanha de vacinação, né? Hoje as pessoas estão sobrando dose, então não vacina porque não quer, né? Se ela tem algum medo, alguma restrição com relação à vacina, mas de alguma forma também a pessoa já entrou em contato com o coronavírus, né? Muito difícil alguém que não tenha se contaminado nessa altura do campeonato. Então, uma certa imunidade a gente já tem,
né? Que era aquele ponto que a gente poderia ter chego, né? Deveria ter chego, que se foi falado de imunidade de rebanho e tudo mais, né? Mas a gente tem, hoje em dia, se a gente fazer a dosagem de anticorpos, né, das pessoas, não é indicado fazer, mas até porque existem 2 formas de você desenvolver imunidade para a doença, e uma delas não é quantificável, mas a maior parte das pessoas tem uma certa imunidade, né? Então, a não ser que se apareça uma variante nova, que seja muito mais agressiva e que fuja das vacinas, eu acho que a vacina deu conta, né, do que era. É só a gente olhar. Vamos dividir a pandemia em dois pontos. Antes da vacina e depois da vacina. Quantas pessoas morriam antes da vacina e quantas pessoas morrem depois da vacina. Certo. Eu acho que isso é um dado bem seguro para a gente ver que a vacina fez o seu papel, né? Sim. É uma coisa nova, né? Foi desenvolvida de uma forma extremamente rápida. Então, isso sempre existia essa questão qual era a segurança da vacina, de ter se desenvolvido uma vacina em tão pouco tempo, né? Nunca tinha acontecido isso, mas também a gente nunca viveu uma pandemia desse tamanho, né? A gente precisava de um mecanismo para chegar nesse ponto, né? E não dá para esperar 10 anos conforme sempre foi, nas melhores hipóteses, uma nova vacina, você passar por todas aquelas fases, né? Porque existe uma fase em que você vai testando na população, não tinha como você chegar. Mas a vacina, essa tecnologia de RNA, né, que é da Pfizer, a vacina aí, que a gente tem aí, que é uma nova tecnologia, ela se mostrou bastante segura. E ela não apareceu, ela não foi desenvolvida pro Covid. Já se existia vários estudos antes disso, né, com outras doenças. A única coisa que aconteceu é que foi acelerado esse processo. Né? Por uma necessidade. Por uma necessidade, exatamente. É uma necessidade que você precisava ter um arsenal, você não tem um tratamento. Agora, recentemente, foi autorizado o primeiro antiviral pro Covid, contra o Covid, né? Que realmente tem uma eficácia contra o Covid. Então, mas olha quanto tempo que demorou. Se a gente esperasse até lá, né, olha quantas pessoas morreram hoje em dia, né? Quantas pessoas que poderiam não ter morrido, inclusive conhecidos da gente, né? Exatamente. Então, chega de vacina, chega de Covid. Vamos para a próxima pergunta? Mas vamos para a próxima pergunta, que é do comunicador Calogiro Urbano da Silva, que também é um colaborador da área de saúde, né? Trabalha na 8ª Regional também. E no Regional, do Hospital Regional também. É muito conhecido, né? Uma das pessoas mais respeitadas aqui, um dos caras mais autênticos aí do tradicionalismo. E ele pergunta para você, ele faz umas perguntas que são mais didáticas, até para aproveitar a tua presença. Ele pergunta, que é justamente para ensinar para as pessoas, o que é uma doença infecciosa? Quais são as doenças infecciosas mais comuns aqui na nossa região? E se para quem é contaminado existe tratamento? Sim, é uma pergunta que... porque assim, a infectologia, na verdade, ela ganhou grande visão com a pandemia, né? Sempre existiu desde a década de 80, onde a gente teve as primeiras residências de infectologia, mas ela sempre existiu. Mas, basicamente, é uma área da medicina que vai tratar doenças infecciosas, que são transmissíveis de pessoa a pessoa. De alguma forma, é transmitida de pessoa a pessoa. Então, aquelas doenças, todas as doenças que são causadas por vírus, todas as doenças que são causadas por bactérias, por fungos, por protozoários, né? E a infectologia, ela acaba também avançando um pouco nesse campo das vacinas também. Então, é uma especialidade em que você tem bastante contato com a vacina, porque é justamente uma forma de você prevenir essas doenças infecto-contagiosas. Mas ela nunca foi tão falada quanto pela pandemia, né? Por motivos óbvios. Mas a infectologia também, ela sempre esteve em alta, mas nunca era tão falada. Por exemplo, o HIV/AIDS, quem trata é o infectologista, né? Tivemos uma grande epidemia de HIV/AIDS na década de 80, né? Na década de 90 também, onde a gente não tinha bons tratamentos naquela ocasião. Mas era o infectologista que tratava, né? Própria resistência aos antibióticos, né? Porque hoje em dia se usa muito antibiótico. Então, o uso do antibiótico vai te levar a uma resistência. Isso é um status normal da bactéria. Ela vai desenvolver resistência, né? Trata também com relação à medicina de viagem, né? Então, a pessoa vai viajar para um país, o país exige algumas vacinas, né? Então, você vai para alguma área, por exemplo, de malária, né? Então, a gente faz também essa recomendação, essa alteração. É uma área bastante ampla,
né? Mas que não era conhecimento das pessoas até a pandemia. A outra pergunta do Caludir foi com relação às principais doenças infecciosas. Então, o que a gente tem bastante aqui na nossa região são as hepatites virais. Né? Falando especificamente da nossa região, a gente trata muita hepatite viral. Sim. O carro-chefe do ambulatório são as hepatites virais, hepatite B principalmente. Né? Mas trata também HIV/AIDS, como eu já citei, trata infecções urinárias, infecções de repetição, aqueles herpes zosters. Né? Então, qualquer doença que seja infecciosa... É contigo. É com o infectologista. É com o infectologista. Nesse caso, até tem uma questão interessante, né? Se a gente voltar aos anos 80 e 90, muita gente morria por conta do HIV. Morrendo muitos artistas, inclusive, né? Muito conhecidos. Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo. Né? Muitos. Hoje, como é que está essa situação? A pessoa que tem HIV, como é a vida dela? Deixou de ser porque era uma sentença de morte, né? Ter HIV. Exatamente. Ainda é bastante impactante o diagnóstico, né? Justamente por conta dessa visão que você tem. Você tem uma visão ainda que é uma doença que vai te mudar a tua vida do avesso, né? E que se você não tiver um pouco de informação, você vai achar que você vai morrer daquilo. Né? Mas hoje em dia não é mais assim. Então os tratamentos que a gente tem hoje em dia, eu até falo para todos os meus pacientes que a pessoa não morre de AIDS, de HIV. De AIDS, né? Ela morre com o vírus, não do vírus mais. Porque hoje em dia se torna uma doença crônica. Então, você tratar um paciente soropositivo, às vezes é até mais fácil, farmacologicamente falando, do que tratar uma diabetes, né? Uma pressão. Né? Porque o tratamento hoje em dia, a primeira escolha de tratamento se faz com 2 medicações. Você toma uma vez por dia e acabou o teu problema. Né? O que pega bastante é o psicológico. Né? A parte psicológica é que muda. Pesa muito. Numa primeira consulta, quando o paciente vai na primeira consulta comigo, se eu falar 10 coisas, eu acredito que ela vai absorver 2 coisas, porque a cabeça dela está... A cabeça dela bloqueou, né? Está bloqueando. Ela já criou o pensamento de que vai morrer. Exatamente. Né? Mas e isso é importante, porque eu sempre falo para eles, teu grande problema talvez não seja nem o HIV, seja você trabalhar o teu psicológico. Tá? Você tem que entender que amanhã você vai acordar, você vai tomar teu comprimido, vai escovar teus dentes, vai tomar teu café, você vai pro teu trabalho, vai voltar para casa, vai se socializar, vai poder ter filhos, né? Tua vida vai ser completamente normal. O único problema é que você vai ter que tomar esse comprimido para deixar a doença controlada, né? Só que o problema disso acaba sendo o preconceito que ela sofre. Sim. A pessoa soropositiva sofre um preconceito gigantesco. Até hoje, né? Até hoje. É muito forte. Muito pior, mas até continua, hoje. Né? E às vezes a pessoa mesmo, o paciente tem o preconceito de se sentir diferente. Né? Eu sou diferente. Eu acho que aquela pessoa está me olhando diferente porque ela sabe que eu tenho. Sim. Tanto que aí é que tá. O trabalho do psicólogo é essencial nesse serviço. Né? Tem que ter sempre um psicólogo junto. Porque senão, no serviço. Porque, como eu falei, as pessoas chegam... Algumas pessoas até chegam com entendimento... Né? Melhor. E às vezes até você fica assim, mas... Né? Será que ela entendeu o processo, né? Sim. Que é o que a gente quer, mas a gente vê que com esse entendimento vem com o tempo. Quando ela vê que com 6 meses ela está tomando remédio, está tudo bem, que ela está vivendo, né? Ela começa a ver a vida com outros olhos. É o processo de fazer uma digestão do diagnóstico, né? Faz parte, né? Faz parte. É uma doença crônica, né? Que até hoje não tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Mas não é uma sentença de morte como era antigamente, que nem o Luciano falou, né? Que antigamente você tinha aquilo lá, não tinha o que fazer, né? Mas eu tenho pacientes que têm o HIV desde 1989. São sobreviventes daquela época. Né? E hoje estão bem, vivem bem com a doença, vivem tranquilo, tiveram filhos, casaram, recasaram, divorciaram, né? Trocar de emprego. Então a vida segue, só que é difícil esse psicológico. Por isso que o papel de um psicólogo nesse momento é essencial. Precisa ter alguém para ajudar essa pessoa nesse momento. Sim. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, então. Vai lá. Essa é uma pergunta que foi confabulada pelas amigas
da sua esposa. Você já quer encerrar, Érico? Não quero encerrar, só quero trazer essa. Eu queria deixar essa tão boa pro final. Tu acha? Pra terminar em bom humor. Você não acha? Mas tem mais alguma ali? Tem mais uma. Ah, então tá. Então vamos lá. Vamos faz essa pergunta, depois eu vou pra... papo sério, depois... Se prepara. Não, vamos terminar bem. Terminar o papo sério? Né? Tá, vai lá. Então vai lá. Mais uma, porque é ainda na linha de sério. Que assim, a Flaviana Tubim, que participou aqui do primeiro episódio, a profissional de RH, né, de recursos humanos, e a gente disse que a nossa madrinha aqui do Coca com Salame, ela enviou a seguinte pergunta. Tem uma introdução antes, né? Em junho de 2022, a Cúpula Mundial da Hepatite 2022 reuniu-se na Suíça e defenderam novas estratégias globais do setor de saúde sobre HIV, hepatite viral e infecções sexualmente transmissíveis entre 2022 e 2030. Os países participantes se comprometeram a eliminar as hepatites virais até 2030. É possível isso acontecer no mundo e no Brasil, Dr. Valdir? Eu acho que nessa época, sendo bem sincero, para esse período de tempo até 2030, porque já estamos quase em 2023, eu acho que vai ser muito difícil você chegar na erradicação disso, né? Até porque a gente precisa pontuar que a hepatite B, a partir do momento que a pessoa pega a hepatite B, o vírus continua no organismo para o resto da vida. Ele não é eliminado mais, né? Não necessariamente a doença vai estar avançando. E até uma grande questão da indústria farmacêutica é pesquisar uma droga que consiga eliminar a hepatite B do organismo, né? Talvez a hepatite C, sim, você consiga chegar a níveis próximos da eliminação, né? Porque o tratamento evoluiu muito hoje em dia, de uma hepatite C, por exemplo. Então, antigamente, o tratamento era por até 1 ano de tratamento com injeções, com tratamentos injetáveis em torno de 5 a 6 comprimidos diários, onde quando a pessoa fazia a injeção, ela ficava 2 dias para recuperar. Dava um sintoma gripal muito forte, dor muscular. Então, quem já teve, passou pelo tratamento da hepatite C, sabe como foi sofrido. Mas o tratamento avançou muito com relação a isso. O grande problema é o diagnóstico. Tem muita gente que tem o diagnóstico e não sabe que tem o diagnóstico. Precisa ser testado. E aí acaba entrando, então, a questão das políticas públicas, de testes, de testagem dessa população, né? Quem é grupo que deve ser testado, né? Se a gente tiver uma organização política para chegar a esse ponto, até eu acho que poderia, em algumas situações, se chegar próximo da erradicação. Mas eu acho que 2030 ainda é um período muito, muito curto para se chegar a isso. Já existia políticas para a erradicação da hanseníase, que é uma doença milenar, da tuberculose também existem políticas de erradicação do mundo, né? A gente vê que o mundo ele é muito diversificado, então a nossa realidade é uma. No Brasil aqui a nossa realidade é uma. Se você vai para outro local aqui, a gente vê que a realidade é totalmente diferente, às vezes um pouco melhor, às vezes muito pior. Então, para você chegar nesse ponto, eu sou um pouco pessimista nesse momento, né? Até 2030. Eu acho que um dia a gente vai chegar, com certeza vai chegar próximo da erradicação, mas não nesse curto período de tempo ainda. É que tu acaba dependendo muito de um fator que ele é muito subjetivo, que é a conscientização das pessoas, do entendimento do que precisa ser feito ou não. Exatamente, enfim, então... e a parte política também, né? Sem a parte política de campanhas, você não consegue chegar nesse ponto. Né? Se você, hoje a gente tem um governo que pensa dessa forma, ano que vem a gente vai ter outro governo. E se ela mudar a questão de política com relação a isso? Sim. Dá menos interesse ou dá mais interesse? Isso muda. Então a gente fica muito atado a esse tipo de situação. Porque agora, se tu pega o retorno da poliomielite, está muito associado a isso, né? Foi um pouco de afrouxamento também das pessoas levarem as crianças para se vacinar. Questão de campanhas em TV e tudo mais. Então, você depende muito de vários fatores. Então, exatamente. Por isso que acaba tornando muito difícil isso de, vamos erradicar. Mas não depende de um fator só, são vários fatores, né? Então, exatamente. E até 2030, eu acho que é um valor... 8 anos. 8 anos passa muito rápido, né? Para você erradicar, você tem que ter uma campanha muito massiva para... verdade. Isso aí. Vamos pra bundinha da Cuca, então, que é o finalzinho? Não, é aí que tá. A pergunta que eu quero fazer ainda não é a... mas estaremos chegando na parte... Não, estamos chegando na bundinha da Cuca, serão, né? Só mais 2 horas de conversa. E ninguém abriu esse salame aqui, ninguém fez nada ainda, né? Pois é. Puxa uma Cuca aí, então, Valdir. Vamos lá. Vamos começar aí. Não, mas a pergunta que veio aí foi confabulada pelas amigas da sua esposa? Graziela. A Graziela. E onde se inclui a minha esposa, a Gabi, né? Gabriela.
que é o pedido é que tu conte como é que tu teve a sorte de conhecer a Graziella. Meu Deus do céu. Foi improvável, né? Improvável. Sério, ela quer que eu conte isso? A gente quer. Nós queremos. Todo mundo quer. É que assim, foi de uma forma improvável porque ninguém tá lá pra isso, né? Que foi no Tinder. Né? O aplicativo de relacionamento. Só ouvir falar. É só ouvir Nunca usou. falar. Mas que ele tava lá? Eu tava lá sem fazer nada, né? Procurando esposa, procurando Excelente. Procurando alguém pra casar, né? Vamos ver aqui. Procurando alguém pra casar. E aí, de repente, então, tá lá que tem essa pessoa, né? Essa Diz pessoa ela que saltou aos olhos. Diz ela que nunca tinha feito nada pelo Tinder. Sim. Claro, eu acredito, né? Nem eu também. Tu também não, né? Não tenho. Tava lá justamente, como eu falei, pra casar. Não tinha casado até então, né? Mas foi pelo Tinder, né? Então foi uma forma improvável, inusitada, né? Inusitada, que foi indo e estamos aí, né? Até hoje. Isso aí é pra quem fala que tu não casa através do Tinder, né? Tá aí uma lição importante, né? Derrubando exatamente, derrubando preconceitos. Isso aí. Exatamente. Tá aí o Tinder pra mostrar que traz Inclusive, relacionamentos. Quando a gente casou, né? A gente fez aqueles filminhos de pré-wedding lá, né? Que você faz aqueles filminhos de como é que vocês conheceram, não sei o que. E aí, pro filminho, precisava você baixar o Tinder e brincar ali, né? Pra pessoa filmar que você tá fazendo isso. E eu baixei lá no meu celular, fiz a minha continha lá e tal, pra aparecer na filmagem, né? Aí eu tava lá, passando, beleza, excluiu o aplicativo e deu. Só que eu acho que demora um tempo até ele tirar da tua conta do ar. E aí uma amiga da minha esposa, da Grazi, chamou ela, Grazi, você não vai acreditar que eu vi. O Valdir tá no Tinder. Te entregou. Olha aí, Valdir Espada Júnior derrubando barreiras, né? Derrubando preconceito. Não, eu passei a ver o Tinder de uma maneira completamente diferente agora, Valdir. Não, tá certo. Cara. Solteiros, baixem o Tinder. Claro. Você está querendo casar, baixe o Tinder. Claro, dá certo, às vezes. Funciona. Às vezes não Quanto dá certo. tempo já de casado? Pergunta constrangedora. Foi ali naquela época assim. A gente tira na edição, Valdir, calma. Eu vou ver aqui na minha aliança. Não, fica tranquilo. A gente corta essa na edição, é bem tranquilo. Boa. Próxima pergunta. Vamos pra frente. Pois acho que nós estamos então chegando na parte. Realmente. Acho que de fato, a final. De fato, a bundinha da Cuca. A bundinha da Cuca, o finalzinho. Finaleira. Lembrando que a gente chama o nosso convidado de recheio da Cuca, né? O recheio da Cuca. Valdir, né? Exatamente. Isso aí. Obrigado. Mas, Valdir, me conta o seguinte. A pergunta que a gente tem utilizado aí para finalizar as nossas conversas é a seguinte. Que dica tu daria para o Valdir, de 17 anos, se tu pudesse retornar e dar alguma sugestão para ele? O que é que tu falaria? Entre no Tinder? Mas eu acho que assim, eu não acredito no determinismo da coisa, entendeu? Que nossa vida segue uma linha e está escrito que vai ser. Eu acho que a gente acaba fazendo a nossa história. Eu acho que eu falaria, siga a mesma coisa, né? Siga da forma que você tá. Porque se eu fosse mudar alguma coisa ali, eu não estaria aqui hoje com vocês, grandes amigos, né? Revendo vocês, e conversando e dando risada, né? Foi um papo bastante agradável, a gente deu bastante risada, né? Então eu acho que talvez se eu mudasse qualquer coisinha que eu mudasse, falasse, vai pro outro lado, minha vida seria diferente, né? Então eu tô bem satisfeito com a minha vida, eu tô bem satisfeito com os amigos que eu tenho, eu tô bem satisfeito com a minha família, né? Claro que a gente sempre procura se aprimorar, né? Melhorar, mas eu acho que eu não mudaria muita coisa do que já foi. Que bom, é muito bom tu poder olhar para trás e te encontrar satisfeito com o que tu fez, né? Com o que tu trilhou. Acho você sempre pensa assim, eu poderia ter feito diferente isso, poderia ter feito diferente aquilo, mas realmente, se eu tivesse feito diferente, as coisas estariam diferentes para mim. Eu estou bem satisfeito com relação a isso. E eu gostaria de dizer também que, o Valdir trazendo essa parte da amizade, que como é bom poder estar nós três aqui, né, depois de tanto tempo, e ter uma conversa agradável como essa, porque de poder dar risada, poder trazer alguns temas relevantes e mais sérios, mas daqui a pouco poder estar brincando de novo, eu acho isso fantástico. Foi uma conversa bastante fluida, né? Eu gostei bastante, né? Então, agradeço o convite, né? Durante a semana fiquei bem receoso como é que ia ser, o que eu ia falar, sobre o que nós ia falar, né? Eu não saberia sobre
qual seria o tema. A gente também, Valdir. Fica tranquilo que nós também, viu? Nós também passamos por isso. Mas foi bacana porque foi fluindo, foi uma conversa que foi fluindo, né? As pautas a gente foi colocando no meio ali, né? Foi entrando durante a conversa. Eu acho que isso foi bem legal. Não, isso é fantástico, né? Eu acho que a gente espera poder repetir papos assim tão agradáveis. Né? Isso, é. E nós conversamos muito, eu e o Luciano, como é bom, pelo menos nesses episódios iniciais, estarmos com pessoas que já têm uma proximidade, já têm uma amizade, porque, nossa, isso favorece muito para que fique muito, muito fluido, né? E, de fato, acho que a gente chega aí a uma conclusão de que eu acho que dá segurança pro convidado e pra gente, né? Porque a gente sabe, a gente tá começando no podcast. Sim. A gente não somos dois entrevistadores profissionais. Então, o nosso começo realmente vai ser com amigos, com pessoas que têm alguma afinidade, para que a coisa passe a possa ter expandir. Possa expandir, possa ter uma firmeza e possa crescer. Mas duas pessoas criativas que nem vocês, né? E proativas também, né? Porque sempre foram proativas, né? E não tem como dar errado, né? Então, parabéns pelo podcast, é uma inovação. Provavelmente quem for sentar aqui das próximas vezes também vai ser sempre a primeira vez da pessoa, né? Dificilmente alguém já tenha participado de um podcast. Né? Então você acaba ficando um pouco inseguro, né? Mas vocês sabem conduzir muito bem a conversa, deixar a pessoa relaxada, né? E estão no caminho certo. Parabéns pela iniciativa. E a gente agradece muito a tua presença, Valdir. Eu agradeço. Muito, realmente. Muito obrigado pela... E agradecemos também nossos 2 primeiros patrocinadores de novo, né? Novamente. Agradecemos aí a Iraci, que já é uma parceira muito antiga, visto que estou sempre por lá. Eu notei. Né? Foi muito legal poder fechar essas parcerias assim com lugares que a gente acredita que já a gente tem aí acredita e sabe que tem qualidade, né? Iraci Cafeteria e Inovata Ambientes. Muito legal. Então, agradecemos aí, Valdir, pela presença. Que bom que tu veio, que bom que o papo foi muito bom. E ficamos por aí hoje. Ficamos aqui. Encerramos, então. Chegamos à bundinha da Cuca. Obrigado.